Bom dia, muito bom dia. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso Matcha Positivo. Todas as manhãs nós começamos aqui com reflexões que elevam a nossa energia, os nossos pensamentos, a nossa tomada de consciência para o dia que amanhece. Hoje eu tenho aqui minha vela. Foi feita uma outra para mim. Minha mãe já ganhou aquela por tabela, né? Então, lembrando do sorteio, gente, vela do matcha, o livro, um igual a esse, o que a gente está estudando, um kit matcha e um presente sistêmico também. Então, as condições, né, para o sorteio, eu sempre falo depois também no final, mas é compartilhar o vídeo nos seus stories e depois vir aqui, na hora que o vídeo for publicado, voltar no vídeo e falar, eu fiz minha parte. E aí você está concorrendo um desses 4. Quanto mais você fizer, mais chance tem de ganhar, né? De ganhar 1, 2, 3, até 4. Até 4. Então, gente, eu falei, né, no comecinho, um livro baseado nas reflexões matinais. É esse aqui, da Brené Brown. A Coragem de Ser Imperfeito. E hoje, né, nesse dia, meu matcha tá quente ainda. Daqui a pouco eu tomo. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, as reflexões, né, no dia de hoje é sobre o maior ato de coragem. Não é a gente conquistar todo mundo e ter admiração de todos, mas é da gente ter coragem verdadeira, mesmo sabendo que nem todo mundo vai compreender. E isso às vezes que é, né, o grande tema nosso. Como ser de verdade? Bom dia, Lu, muito bom dia. Como ser verdadeiro e talvez correr o risco de perder a admiração de alguns, de muitos, perder talvez esse lugar, né, que a gente acha que conquistou. Mas o convite é exatamente esse, né? A coragem da gente ser verdadeiro, mesmo que nem todos vão compreender. Então, muito bom dia, 5h18 da manhã, aqui em Genebra, né? Hoje eu quero começar com uma pergunta para que a gente possa ir levando todas essas reflexões. Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você quando ninguém está te vendo? Quem somos nós quando ninguém está vendo, né? Não quando a gente está no trabalho, não quando a gente está nas redes sociais, não quando a gente está precisando atender alguma expectativa, né, familiar, mas quando a porta da sua casa se fecha, quando você fica sozinho. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa nesse momento, né? Porque existe uma diferença, né, gente, muito grande entre viver para impressionar as pessoas e viver com autenticidade. Durante muitos anos a gente aprende que ser aceito significa esconder quem nós somos. Simone, não é verdade, não é bem assim. Quando, né, por exemplo, você faz alguma coisa que não é muito legal desde a infância, isso é muito feio. Se você for assim, egoísta, igual você está sendo, ninguém vai gostar de você. Se você não der esse brinquedo pro coleguinha, todo mundo vai ficar chateado com você. E isso, né, gente, igual eu falo assim, a gente não está aqui condenando a educação que a gente teve, mas eram tempos assim, talvez hoje são outro tipo de tempo, hoje, né, as pessoas terão como é que fala assim, outros desafios mais tarde, as crianças de hoje, né? Mas a gente ouvia muito isso, né? Então a gente era permeado nesse sentido de que se você não emprestar, você é egoísta.
se você não deixar a pessoa, né? Se você não cumprimentar todo mundo, der beijo em todo mundo e abraçar todo mundo desde criança, ninguém vai gostar de você. Se você, então, várias coisas, né? Então existe essa diferença muito grande, né, que a gente vai entender um pouquinho hoje entre impressionar e viver com autenticidade, porque há muito tempo a gente aprendeu que para que a gente pudesse ser aceito como nós somos, né, a gente precisava esconder, né, alguma coisa, alguma parte nossa que não era muito bem aceita. É igual eu falo, eu brinco, colocar a roupa de domingo, né, para ir. A roupa de domingo tem que estar impecável. Então era assim. Então a gente escondia o medo para parecer forte, a gente escondia as lágrimas às vezes para parecer equilibrado, né? A gente esconde as nossas dúvidas para parecer que a gente é competente. E sem perceber, a gente começa a usar essas máscaras, né? E o problema é que depois de muito tempo usando uma máscara, a gente esquece até como que é o nosso verdadeiro rosto, como é o nosso próprio rosto. Tão associados a gente está com todas essas máscaras que nós fomos colocando ao longo da nossa vida, né? E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, a coragem de mostrar quem realmente nós somos, porque é exatamente aí que nascem as conexões verdadeiras. Pensa se às vezes você está vivenciando, né? Colocando uma máscara de uma pessoa, de uma personalidade que você não é. Às vezes você vai até atrair esse tipo de amizade de amizade, de situação, de trabalho, de relacionamento, que não condiz com quem você realmente é. Mas como você está nessa máscara, né? Então você acaba atraindo relações, às vezes, que não são verdadeiras, porque você também está vivendo na sua cópia. Ou na cópia, né? A gente falou muito isso sobre a cópia também. Aí junta o que a sociedade espera, o que as pessoas esperam, as máscaras que a gente coloca, né? Conta-se que havia um grande baile de máscara, o baile mascarado, né? Todos usavam fantasias magníficas. Ninguém conhecia o verdadeiro rosto de ninguém. Igual o carnaval de máscaras, né? De Veneza. E um jovem, no meio da festa, vai lá e decide tirar sua máscara. No começo sentiu medo. Pensou que seria até julgado, né? Nossa, a festa aqui de máscara, vai um doido lá e tira a máscara, né? Mas o inesperado aconteceu. Outras pessoas também começaram a tirar suas máscaras. No final da noite, desse baile, né, de máscaras, no final da noite, a festa mais bonita não foi aquela das máscaras, das máscaras mais elegantes, né? Mas foi aquela que finalmente as pessoas puderam se olhar de verdade. Essa história nos lembra algo muito importante, né? A coragem, ela é contagiosa. Quando uma pessoa decide ser verdadeira, ela dá permissão para que a outra faça o mesmo. Isso até parece um pouco uma visão sistêmica, né? Quando eu assumo o meu lugar, eu dou a possibilidade para que o outro possa também integrar o seu. Às vezes nós somos o primeiro da nossa casa, né? O primeiro a contrariar, ou talvez o primeiro a ser verdadeiro, o primeiro, né? Mas quando a gente decide fazer isso, a gente abre portas e possibilidades para que os outros façam o mesmo. Já perceberam que às vezes você está passando por uma coisa, sei lá, nossa, vamos pegar, né? Ah, na minha casa é uma vergonha se a gente, sei lá, sair do trabalho ou a profissão que decidiram para a gente não estiver trabalhando nessa área. Pegar isso para não falar de relacionamento, de não ter casado, enfim. E aí você vai lá e quebra esse ciclo, né? Fala assim, nossa, tá bom, aqui em casa todo mundo era médico, todo mundo era juiz, ou todo mundo era muita coisa, e eu vou fazer outra coisa, eu vou fazer minha vida, eu quero mesmo ser artista, eu quero mesmo ser artista, né? Pintor, vários domínios, né? Da vida artística. E aí quando você faz aquilo, muitas vezes vivemos não quem somos, e sim personagens, exatamente, Lu. Então, quando você vai lá e finalmente você faz aquilo de eu não vou fazer essa profissão,
ou eu vou seguir meu caminho, ou eu não quero fazer isso aqui. Parece que tá já um tanto de pessoas ali pensando a mesma coisa que não tinham coragem. Você vai lá e faz, aí outras pessoas também falam assim, quer saber? Quantas vezes eu já ouvi isso? Nossa, pelo isso que você fez, eu tive coragem de fazer a mesma coisa. Às vezes de romper padrões, sejam eles de relacionamento, de trabalho, de amizade. Então, na visão sistêmica a gente fala assim, acostuma-se ser o primeiro da sua família. Às vezes você vai ser o primeiro que não vai fazer a profissão que seu pai quis, vai ser o primeiro a não seguir, mesmo todo mundo fez advocacia, todo mundo fez medicina, todo mundo fez. Vai ser o primeiro que vai separar, vai ser o primeiro que não vai casar, vai ser o primeiro que não vai ter filho, vai ser o primeiro de qualquer coisa. Mas isso dá também uma leveza para os outros poderem ser quem eles são. E por que a gente usa essas máscaras, né? Porque temos medo. Medo de quê, Simone? Que é isso? Medo da gente não ser aceito. Medo da rejeição. Medo da crítica. Medo de decepcionar. E a Brené Brown, ela ensina, né, nesse livro que a vergonha nos faz acreditar que se os outros descobrirem quem nós realmente somos, deixarão de nos amar. Então a gente passa a esconder as nossas imperfeições. Mas existe aqui um paradoxo, né? Aquilo que nós escondemos para sermos aceitos, né? Acaba impedindo a gente de criar relações verdadeiras. Porque as pessoas só conseguem amar aquilo que elas conhecem. Se nós mostramos apenas um personagem o tempo todo, né? Quem será admirado, né? É a personagem que será admirada e não eu, nossa verdadeira essência, né? Um artesão, ele fazia vasos lindíssimos, lindíssimos. Um deles saiu com uma pequena marca lateral no vaso. Seu aprendiz sugeriu, joga fora, né? Ele não está nas normas, não está nos padrões, né? E aí joga fora, porque ninguém vai querer. E o mestre responde: esse vaso contará uma história. Alguns dias depois, justamente aquele vaso foi escolhido por uma senhora. E ela disse: eu gostei dele, gostei muito desse vaso, porque ele mostra que foi feito por mãos humanas. Hoje em dia está muito na moda, né? Eu acho que a gente está tão cansado de tudo que é inteligência artificial. A gente já não sabe mais se está conversando no telefone com alguém ou não, se quem responde a mensagem é um robô ou não. Está voltando a ser na moda, a estar na moda, a gente ser humanizados. Então, a senhora gostou, né? Porque era feito à mão. Então é uma lição muito bonita, porque muitas vezes nós tentamos esconder as nossas marcas e muitas vezes são exatamente essas marcas que tornam a nossa história única. As cicatrizes, elas contam as nossas batalhas. As lágrimas revelam muitas vezes amor. E os recomeços da nossa vida, quantas vezes forem, mostram também a nossa coragem. E é importante a gente aqui entender uma diferença, né? Autenticidade não é exposição. Anota aí no caderninho de vocês, né? Autenticidade não é exposição, porque ser verdadeiro não significa você contar sua vida para qualquer pessoa, né? Porque às vezes a gente fala assim, eu vou ser verdadeira, aí eu saio, né? Saio ali fora, pego o microfone, oiê, oiê, eu vim aqui, quero contar minha história, né? Mas significa, né, que aquilo que você mostra é verdadeiro. Não é que eu vou mostrar tudo, falar da minha vida para qualquer pessoa, mas aquilo que eu decido mostrar é verdadeiro. Você escolhe com sabedoria
quem merece conhecer as suas vulnerabilidades. E aí é uma coisa, né? Como diz a Brené Brown nesse livro, que vulnerabilidade exige confiança. Então, para que a gente possa, eu gosto de uma frase assim, né? A gente tem que, você não vai derramar sangue no aquário de tubarão, né? Ou seja, para que a gente possa mostrar as nossas vulnerabilidades, exige confiança. Então não quer dizer que, né, todo mundo merece essa confiança e de me conhecer todas as vulnerabilidades, né? Nem todo mundo merece ter acesso às nossas histórias mais profundas, mas também nós não precisamos viver escondidos. Um famoso violonista tocava um instrumento muito, muito, muito antigo, cheio de marca. Um jovem vai lá, é engraçado que é sempre um jovem, né? Um jovem vai lá e pergunta assim: por que o senhor não compra um violino novo? Fica aí tocando esse violino velho, né? Hoje em dia, tudo que é novo é mais atrativo, né? E aí ele responde, né? Porque essas marcas contam histórias, conta a história das músicas que ele já tocou. E depois ele ainda vai lá e completa, né? Vai lá para lacrar, como diz o povo. Um instrumento sem marcas, talvez ele seja bonito, mas ele nunca vai emocionar como aquele instrumento que já viveu muita coisa. Nós também carregamos marcas, perdas, fracassos, mudanças, e elas vão exatamente, e elas não vão diminuir o nosso valor, mas mostrar o tanto de coragem que a gente teve de viver. Existe um enorme cansaço, né? E aqui talvez é uma coisa que ninguém fala, né? Que existe um cansaço enorme da gente tentar representar um papel o tempo todo. A pessoa forte, a pessoa perfeita, a pessoa que nunca reclama, a pessoa que resolve tudo, mas ninguém consegue sustentar um personagem para sempre. Chega um momento que o nosso corpo fala, a ansiedade aparece, né? O esgotamento chega, porque a alma da gente, né, ela foi feita para que a gente pudesse viver de verdade. E não como um personagem, né? Não em uma atuação permanente. Mostrar-se de verdade e verdadeiro é permitir que a nossa vida ela seja coerente com os nossos valores também. Porque quando eu estou ali vivendo um personagem, vai indo, eu já não sei nem mais quais são os meus valores. Conta-se que havia uma ponte de vidro que atravessava um vale. E aí as pessoas tinham medo, né, de atravessá-la, porque ela era de vidro também, né? E o menino vai e pergunta para o pai dele, mas como vou saber se ela aguenta? Pensa uma ponte de vidro que atravessa um vale. E o pai fala assim, você só vai descobrir quando der o primeiro passo. A autenticidade muitas vezes é esse convite também. A gente nunca tem garantia de que todos nos aceitarão. Mas só descobriremos quem realmente caminha do nosso lado quando a gente tem coragem de sermos nós mesmos. Quem ama apenas as máscaras, né, que nunca conheceu nosso verdadeiro coração, talvez essa pessoa não permaneça junto a gente, juntamente conosco, né? Mas quem vai permanecer é exatamente essa pessoa que constrói algo de muito mais profundo e uma conexão real com a gente. E é interessante porque quando a gente às vezes vai fazendo, né, esses movimentos de autoconhecimento, de nos conhecermos, a gente vai também começando a sentir um pequeno, como é que eu falo assim, um pequeno desgaste quando a gente ainda volta para lugares que a gente não se sente mais bem. Que talvez até então até fazia parte, né? Vamos supor aquele grupinho da família que está sempre reclamando,
aquele grupinho de amigos que está sempre metendo pau em todo mundo, por exemplo. E aí vai indo um momento, né, que a gente vai se, né, mexendo com as nossas questões emocionais e a gente fala assim, eu não quero mais isso para mim. Eu quero, talvez, papos, assuntos que agregam, que motivam, que façam eu ter esse sentimento de estar caminhando para frente. E aí, a gente às vezes, né, talvez fala assim, ah, mas Simone, é porque a gente está se conhecendo, então talvez esse personagem era porque eu não me conhecia realmente. E às vezes a gente entrou nesse personagem para pertencer a um grupo. Eu sei que naquele grupo todo mundo sei lá, gosta de falar mal dos outros. Então eu, para me ficar ali, eu começo a falar também, para sentir parte pertencente do grupo. Eis que chega um dia que eu começo a fuçar minhas questões emocionais e falo assim, esse negócio aqui para mim não tá legal. E aí, para mim ser verdadeiro, ou eu continuo fingindo que eu adoro falar mal de todo mundo, ou realmente eu ainda gosto, mas para mim dar o próximo passo, talvez eu vou ter que me mostrar verdadeiro e isso eu vou correr risco. Eu vou correr risco de não ser aceito, mas está tudo bem se você está se mostrando quem você realmente é. Porque o risco de você ficar num lugar que não condiz mais com você, o risco é você não perder pessoas, é você perder você mesmo. E isso é muito caro. Muito caro. É muito valoroso. Não tenho mais paciência para quem só reclama, graças a Deus. Exatamente. E a gente é contaminado, né? Vai indo, a gente mergulha ali de cabeça. Então eu quero deixar um desafio, né? Como sempre, de desafio em desafio a gente vai vencendo esse mês, né? Durante essa semana, né? Faça uma pergunta diante de cada, talvez, decisão importante que você tiver, né? Esses dias, esses próximos dias aí. Eu estou fazendo isso para ser aceito ou porque isso representa quem realmente eu sou? Isso aqui, esse sim que eu estou falando aqui, é porque eu quero ser aceito ou faz parte de quem eu realmente sou? E eu quero ir, ou eu quero fazer, ou eu quero falar. E depois observe quantas vezes você acaba escolhendo coisa por medo da opinião dos outros. E quantas vezes você escolhe por fidelidade aos seus valores. Essa simples pergunta, né, ela pode transformar a maneira como você vive. Imagine daqui muitos e muitos anos, alguém escreva um livro sobre a sua vida. O que você gostaria que tivesse escrito nesse livro? Foi uma pessoa admirada por todos? Ou foi uma pessoa que viveu com coragem, amor e autenticidade? A admiração passa, a autenticidade permanece. Eu costumo dizer que muitas vezes a admiração das pessoas, elas passam tão rápido. Vocês querem verem? É só você deixar de ser útil. Muitas vezes a gente, né, acha, tem essa ilusão, eu sou muito querido. E muitas vezes as pessoas, elas amam a utilidade que a gente tem na vida delas. Poucos e bons realmente nos amam. E vocês, tenho certeza que vocês sabem do que eu estou falando. Pensem a utilidade que vocês têm na vida das pessoas. E se talvez essa utilidade não existir mais, se muitos ainda vão permanecer. Então a admiração ela passa, a autenticidade permanece, porque pessoas verdadeiras, elas deixam marcas profundas. Nem sempre, né, não seremos, não por serem perfeitas essas marcas profundas, mas por serem humanas. Com o desenvolvimento da nossa consciência, é muito comum que a gente não se sentir pertencente a lugares, grupos e pessoas. E isso é ter coragem, exatamente, Lu. E foi uma pessoa que venceu a si mesmo, meu espírito, exatamente. E eu quero terminar com uma última história, né? Um velho mestre, ele chegou
O velho mestre, desculpa, ele entregou um espelho para o seu discípulo e disse: todos os dias você vai encontrar pessoas querendo dizer você vai encontrar pessoas que vão dizer quem você deve ser. Mas antes de ouvir qualquer voz, olhe para o espelho. Olhe para esse espelho. Se você conseguir reconhecer quem está olhando de volta, então estará vivendo de maneira certa. Talvez essa seja uma das maiores conquistas da nossa vida, né? Chegar ao fim do dia e olhar para si mesmo e sentir paz. Não porque eu fiz tudo perfeitamente, mas porque eu fui verdadeiro. Eu quero deixar uma frase para a gente levar, para ancorar no dia de hoje, né? A autenticidade, ela pode até custar, né? Pode ter o preço, a aprovação de algumas pessoas, mas a falta dela pode custar a paz da nossa própria alma. Então, que Deus nos conceda coragem para que a gente possa retirar todas essas máscaras, de abandonar a necessidade de parecer perfeito, de viver de acordo com os nossos valores e de entender, né, que o nosso maior presente para o mundo não é uma versão impecável de nós mesmos, mas é a nossa versão verdadeira. Eu agradeço, né, pela presença de todos vocês, que Deus abençoe esse dia. Lembrando do sorteio, né, o livro. Simone, eu não estou na Suíça, vai para onde quer que seja esse livro. Essa vela maravilhosa também do matcha, que é a Cezinha. O kit matcha e um presente sistêmico também. Então, na hora que esse vídeo subir, republica ele nos seus stories, volta no vídeo, fiz minha parte, e aí todos os dias, quando você fizer isso, todos os dias seu nome estará lá, concorrendo a essa abundância, esse sorteio. E lembre-se, gente, o mundo não precisa de pessoas perfeitas. O mundo precisa de pessoas verdadeiras, que tenham coragem de viver com o coração aberto. Simone, eu sofro tanto com o coração aberto, mas não vai estar sofrendo de estar distanciada de si mesmo, da sua alma. E isso não tem preço, né? Boa madrugada para o pessoal do Brasil, né? Dorme bem, um beijo e que vocês tenham todo um excepcional dia. Até amanhã.